18. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus por isso. Marcos 2,18, amém? Fica aí, Fica aí, vou usar vocês hoje. Não desce ninguém do louvor, fica todo mundo aí. Diz assim, olha, Marcos 2,18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo numa vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe esse vinho novo em vasilha de couro nova. Quero que você feche seus olhos aí rapidinho. Pai, nós te agradecemos porque em mais uma noite você nos permitiu estar aqui, Senhor. E eu oro pedindo, Senhor Deus, que você fale aos nossos corações através da Tua Palavra. Tira da nossa mente toda distração, todo pensamento naquilo que não vem do Senhor, e coloca-nos, Senhor Deus, fixados naquilo que você é, para ouvir o Senhor, para entender de Ti, para aprender com o Senhor, para honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus pela vida do Cauã. Essa semana Deus falou comigo num negócio muito específico que eu quero trazer para você algo nesse sentido. Mas eu vou começar perguntando para vocês, eu vou ouvir vocês, vai ser uma pregação um pouco mais... Vou começar aqui por cima. Se eu fosse perguntar para ti, Theo, por exemplo, um negócio que tu gosta muito de fazer, o que tu me diria? Cara, gosto de viajar. Viajar, pronto. Vou ali no Neto. E aí, Neto, o que tu gosta muito de fazer? Trabalhar, glória a Deus. E o Augusto? Dormir? Não, dormir não vale, porque dormir é fisiológico. A gente dorme mesmo. Desenhar, pronto. Vou aqui. Pra minha irmã lá atrás da Nicole, como é o nome dela? Raíssa. Raíssa, fala uma coisa que gosta muito de fazer, Raíssa. Pintar. A mão assim? Rapaz, eu acabei de descobrir uma parada importante aqui. Dois desenhistas, tem uma parada. Eu quero falar com vocês no final do culto, contigo e contigo. O João lá, fala um negócio que tu gosta de fazer, João. Viajar. A galera do Theo. Essa semana Deus falou comigo a respeito de algo muito simples. Quando você faz as coisas que você mais gosta de fazer, você realmente dedica importância àquilo. Só que existem coisas que estão no teu cotidiano, como por exemplo o Neto falou, ele gosta de trabalhar, isso está no cotidiano dele, que às vezes a gente não reconhece tanto valor, mas aquilo lá é muito importante. E como foi que Deus me levou para esse ponto de reflexão? Eu tenho um amigo chamado Adelson Rigamonte. Ele era até ontem meu colega de trabalho. E o Adelson foi chamado para uma obra maior. E ele viveu muitas experiências nesse período que a gente está junto. A gente caminha 4 anos sendo amigos, assim, de conversar a respeito de tudo, porque a gente trabalhava literalmente o dia inteiro juntos. E no dia que eu cheguei na RM foi o dia que o Adelson conheceu Jesus. A gente tem uma lembrança muito positiva, porque no dia que eu cheguei na RM, eu falei pro Everton assim, eu falei, cara, eu vou começar a orar por 2 pessoas aqui dentro, e uma delas é o Adelson. Aí quando foi no outro dia, o Everton falou, tu orou ontem pelo Adelson? Eu falei, não. Ele falou, nem vai precisar mais, porque ele aceitou Jesus ontem à noite. No mesmo dia que eu cheguei na RM, foi o dia que o Adelson aceitou Jesus. E como foi que começou a vida do Adelson na RM, com Jesus? Ele saiu do trabalho, ele vinha para casa dele, o Adelson tinha uma história muito louca.
E aí, quando ele chegou ali nos guardas que vende Tomé Açu para 4 bocas, ele ouviu uma voz que falou assim para ele: volta. E ele voltou. E essa voz conduziu ele até a presbiteriana de Tomé Açu, que fica ali atrás, de onde era o antigo supermercado Dias. E lá ele naquele dia assistiu o culto, aceitou Jesus, ele entrou naquela igreja e lá ele ficou até ontem. 4 anos se passaram no meio desse caminho. O Adelson, ele serviu Jesus com tudo que foi dado para ele. E quando foi ontem, ele falou assim: bem, amigos, acabou. Porque foi o último dia dele de trabalho na RM. O Adelson foi chamado para ser o obreiro que vai assumir a igreja presbiteriana de Tailândia agora. Ele vai deixar de trabalhar com outras coisas para viver só para Jesus. E aí eu falei assim: caramba. Fizeram uma despedida lá, negócio de discurso e tal. Eu falei assim: cara, eu não gosto de despedida porque eu choro, então eu não vou me despedir de ti. Só que a gente fica pensando assim, né? E foi o que me fez pensar nisso bem aqui que a gente falou do que você mais gosta de fazer, né? Vai chegar um dia que vai ser o último dia, sabia? Vai chegar um dia do trabalho do neto que ele não vai mais trabalhar. Pode ser daqui a 50 anos, 60 talvez, se Deus quiser menos. Mas vai chegar o dia que vai ser o último dia de trabalho do neto. Vai chegar o dia que vai ser a última viagem do Theo. Vai chegar o dia que vai ser o último desenho da Raiz, do Augusto. Vai chegar o dia que vai ser a última viagem do João. E sabe o que é mais desafiador nisso? É que você não sabe quando isso vai acontecer. Existiu um tempo atrás uma trend na internet que falava assim: um dia tu saiu na rua para brincar com teus amigos a última vez e tu não sabia que era a última vez. Talvez você ainda brinque com seus colegas na rua, mas eu tenho muitas lembranças de vezes que eu saí para brincar e aí eu voltava quando meu pai assoviava, eu sabia que eu tinha que voltar para casa. Eu largava tudo, se eu era mãe, eles se viravam para lá e eu vinha embora, porque era hora de eu entrar para minha casa. E todas as noites se repetia. Só que chegou um dia que foi a última vez de fato, e eu não sabia que ia ser a última vez. Geralmente você não sabe quando vai ser a última vez que você faz algo que você gosta muito. Os meninos estão aqui comigo no louvor. O Theo não sabe quando vai ser a última vez que ele vai tocar no violão. O Vitor não sabe quando é que vai ser a última vez que ele vai tocar bateria. Tão pouco o João na guitarra. O Josué que precisou descer no baixo. Eles não sabem quando vai ser a última vez. E talvez por não saber que vai ser a última vez que você vai fazer aquilo que você gosta tanto, é que você deva atrelar intensidade a isso. Voltando para a história do Adelson. O Adelson estava no meio de vários processos e ele vai de repente para a sala da diretoria. E quando ele volta, ele já está falando assim com o pastor dele no telefone: não, pastor, a gente vai lá olhar a casa, a gente vai lá olhar a igreja e tal e tal e tal e tal. E aí ele desliga o telefone. Eu falei: Adelson, tu vai embora? Ele falou: eu vou. E eu não fazia ideia que aquilo ia acontecer. Eu não deixo, talvez ele não assista essa live, então eu vou falar para vocês aqui, né? Eu nunca deixei tão explícito para Adelson a importância que ele tinha na minha vida nesses 4 anos que a gente trabalha junto. Mas Adelson é uma das pessoas que eu conheço que mais parece com Jesus. Vocês sabem aqueles amigos que vocês têm que ele complementa a tua doidice? Que tu começa a cantar uma música muito doida que tu não sabe a letra porque ela era em inglês, e aí tu puxa lá um refrão com umas palavras que tu inventou e ele vem e completa. Era tipo isso assim, sabe? E eu falei assim: ei, caramba, hoje é o último dia dele, realmente na segunda-feira não vai ser ele que vai estar aqui. Bem normal que é o Everton, que é um cara que é amigo meu também, inclusive é meu discipulador. Só que chegou o último dia que a gente já está junto ali trabalhando. E pode ser que a gente se encontre em outros momentos, em outras atmosferas, ou até no mesmo lugar, mas para aquela estação, passou. E para a tua vida na face da terra, e tudo que você gosta ou não gosta, tudo tem uma última vez. Mas vamos falar das coisas que você gosta.
e que são do cotidiano. Talvez os meninos falaram coisas que não são tanto do cotidiano, outros falaram coisas que já são mais naturais. Eu acho que trabalhar para o Neto é algo que ele trabalha todo dia praticamente. Assim como o Augusto e a Raíssa, eles podem praticamente sempre como hobby desenhar. Só que viajar precisa de dinheiro, né, Theo? Né, João? E às vezes não vai dar, às vezes o cara tem que trabalhar. Então, das coisas que eu mais gosto de fazer, o que está no meu cotidiano e quanto eu tenho valorizado isso? Você imagina que a gente está citando exemplo bíblico, onde os discípulos, amigos de Jesus, estavam rolando um açaí com uma pará lá, e todo mundo jejuando, eles estavam caindo no açaí com uma pará. Sabe por quê? Porque eles entendiam, e Jesus dava a eles essa liberdade. Cara, eu estou aqui, me aproveitem. Tua mãe provavelmente já pode ter falado isso para ti. A mamãe Raíssa fala, olha, aproveita que eu estou aqui, que eu vou embora, entendeu? Vai chegar o dia que eu vou embora daqui. Mãe mais antiga, elas falavam isso. Ela nunca vai embora não, é só para fazer graça da tua cara, porque tá abusando muito dela. Mas a gente precisa olhar para a vida como entendendo que para tudo vai chegar o momento da última vez. E se eu não sei quando é a última vez, quando eu for fazer, eu tenho que fazer o melhor, sabia? Se você gosta tanto de viajar, quando você vai viajar, você tem que aproveitar os detalhes dessa viagem. O Theo aproveita. Eu não sei como é que o João faz quando ele viaja, mas o Theo, ele vai para Belém, quando eu vejo ele está na casa de um, daqui a pouco ele está na casa de outro, daqui a pouco ele está pregando numa célula, daqui a pouco ele está cantando num culto. Ele aproveita, sabe? E de fato aquilo precisa ter para você o proveito que você enxerga naquilo ali. Cada experiência que você vive na sua vida, ela é única. Eu estou vendo ali o Neto e a Adriele com as filhas deles. A minha filha, ela está com 8 meses, ela faz 8 meses hoje. E ela já tem 2 dentinhos, e a Gisele falava assim para mim, olha, memoriza na tua cabeça esse sorriso banguela, porque depois que começarem a nascer os dentes, nunca mais você vai voltar para esse sorriso banguela. Memoriza na tua cabeça o acordar de madrugada, porque vai chegar o dia que tu vai dormir a noite toda, ela vai estar no quarto dela. Vai chegar o dia que tu vai querer abraçar ela e cheirar, como tu faz agora aquela neném, ela vai falar, sai pai. Então aproveita. E ninguém na minha família morreu para chegar para trazer essa consciência para você, mas há uma necessidade de a gente voltar e pensar, eu tenho valorizado as coisas que eu tenho vivido? Eu olhei para o Eduardo aqui, o Eduardo joga vôlei. Sabia, Eduardo, que vai chegar o dia que teu joelho não vai aguentar mais. E não estou te jogando praga não, é porque o cara fica meio coroa, já não é a mesma coisa. O cara que joga bola, ele quando ele tem assim, ó, a idade do Cauã, o peso do Cauã, ele sobe e desce várias vezes e tal e tal. Quando ele chega na minha idade, na idade do Neto, já fica só, recebe a bola, toca, ou então ajeita e chuta. Não fica enrolando muito, entendeu? A gente tem o Everton aqui, o Everton, eu não sei se vocês sabem, mas o Everton, ele jogou vôlei profissional e ele é um excelente jogador de vôlei ainda. Chama ele para uma pelada, o Everton joga muito vôlei. Muito, muito mesmo. E o Everton, quando a gente ia jogar, brincando, ele falava, cara, o meu joelho não é mais o mesmo. Ele pulava isso aqui assim do chão, e ele já é bem alto, né? E ele falava, meu joelho não é mais o mesmo. Eu falei, caramba, imagina quando prestava, né? Mas realmente, começa a sentir a diferença. Eu passei 10 anos sem treinar karatê, quando eu voltei, com 20 quilos a mais, eu falei, caramba, não é mais a mesma coisa. Realmente, não é mais a mesma coisa. Então vai chegar um momento que vai ser a última vez. Você assistiu o Titanic já? Quem ainda não assistiu o Titanic? Pula as cenas que não prestam, assiste o Titanic, porque é bem legal. No Titanic tem uma hora que tá os músicos lá tocando, o navio afundando, eles estão lá, né? Eles começam, foi muito bom tocar com você e tal e tal. Aí eles começam a chorar e limpar as lágrimas e continuam tocando. Eles tinham consciência, talvez algum tenha sobrevivido ou não, que aquela lá poderia de fato ser a última vez que eles estariam tocando juntos. Então eles aproveitaram.
Já que a gente gosta de fazer isso aqui, pode ser a última vez, vamos fazer com o melhor que a gente tem. Quando Jesus é perguntado a respeito dos discípulos, eles estão se acabando de comer açaí com mapará, fifite. Seus discípulos no jejum não são crentes, não. Jesus fala assim, cara, eles têm que aproveitar que eu estou aqui com eles. Quando você olha para a tua roda de amigos, olha para essa pessoa que está do teu lado. Ah, é tão constrangedor, né? Pois é, olha, se não tiver ninguém, olha para trás, olha para frente, olha para alguém e fala assim, aproveita que eu estou aqui. Porque pode chegar o dia que eu não vou estar aqui. Natália e Nicole, por exemplo, elas são irmãs. A Natália não sabe como é viver sem a Nicole na casa dela, não é isso? A vida toda. Sabia que vai chegar o dia que a Nicole vai casar e vai sair da tua casa? Fica um vácuo muito grande, mano, quando acontece isso. Eu tenho um irmão de criação. E a gente nunca morou junto, mas a gente se conhece desde que a gente devia ter uns 3 anos, mais ou menos. E a vida toda era onde um estava, o outro estava. Aí, primeiro eu me mudei, né? A gente já não tinha mais essa tanta frequência, já era só nos finais de semana, porque ele começou a trabalhar antes de mim. Ele é 2 anos mais velho do que eu e começou a trabalhar antes de mim. E eu me mudei de perto da casa dele. Então já não era mais a mesma frequência. Só que era tipo assim, dava sexta-feira, ele ia pra minha casa, a gente ficava sexta, sábado, domingo, dormia 7 horas da manhã, acordava 3 horas da tarde, bagunçava o sono todinho, na segunda dava jeito. Aí esse meu irmão, ele engravidou a namorada dele. Aí mudou tudo. Aí já não dava mais para ser do mesmo jeito. Porque mudou a responsabilidade. Só que o Pedro não sabia disso, que isso ia acontecer. E essas experiências, elas servem para te nortear um caminho de aproveitar as oportunidades que Deus te deu. Trazendo isso para a tua realidade, querido, e vocês que já... Quem é que está no ensino médio aí? Faculdade, vai. Do ensino médio para cima, bora assim. Caraca, glória a Deus, que é quase todo mundo. Vocês tiveram a despedida de vocês do fundamental lá, lembra? Aqui eu já reparei que os caras riscam a camisa e tal. A gente fazia isso há 15 anos atrás também, quando eu estava lá. Vai ter despedida de vocês do ensino médio. Vocês vão chegar numa faculdade, talvez, achando que é igual no ensino médio, que tu estuda só no dia da prova, para fazer a prova, aí tu vai te lascar na tua primeira R, aí tu vai tomar um monte de nota vermelha, porque você vai perceber, meu Deus, eu tenho que estudar o semestre todo. Aí você vai virar a chave. Aí tu vai começar a caminhar na faculdade, tal e tal. Aí vai chegar o dia que vai acabar a tua faculdade também. Tu vai passar na frente e vai falar, olha, eu estudei aqui, e agora eu não faço mais nada com o negócio. Tu vai sentir saudade de estudar, mano. Tu vai estar trabalhando, tu vai falar, meu Deus, estudar é muito bom. Agora eu entendo quando a minha mãe falava assim para mim, tu só estuda, tu tem que tirar só 10. Porque tu vai para a escola todo dia, mas tu não estuda todo dia. A não ser que tu goste muito. E não é todo mundo que gosta muito. Você não gosta de todas as matérias. É muito difícil um cara que gosta de todas as matérias. E trabalho, tu tem que trabalhar todo dia, mesmo que tu não goste, mesmo que tu não queira, mesmo que tu esteja feliz ou não, você tem que ir todo dia. E aí você começa a olhar para trás e falar assim, caramba, era tão bom e tal e tal. Mas eu estou falando isso não para gerar um sentimento de nostalgia no teu coração, para te olhar para trás e pensar que tu era mais feliz quando tu viveu uma experiência A ou B. Eu estou falando isso para você entender que todas as experiências que você vive na sua caminhada são únicas e elas não voltam. Da mais simples até a mais sofisticada, tudo que você vive é único. A ministração que eu estou dando para você aqui é única. Os louvores que os meninos entoaram nessa noite foram únicos. E o que você está fazendo para essa semana, esse dia, esse culto?
ser reconhecido como um dos melhores? Será que tu vai olhar na tua agenda o dia 18 de... Glória a Deus. Que mês nós estamos? De maio, né? O dia 18 de maio vai lembrar dele por algum motivo? O que você fez no dia 18 de maio que fez esse dia valer a pena? Cara, hoje foi um dia normal. Será que tu pode olhar para o teu dia 18 de maio e falar assim: cara, hoje eu falei de Jesus para um cara na rua e ele chorou e eu chorei junto com ele. Cara, hoje eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Cara, hoje eu gastei 2 horas orando para Jesus simplesmente derramar a presença dele sobre mim. O que o dia 18 de maio representa para você no sentido de: caramba, esse dia Deus falou comigo e virou uma chave na minha mente. Cara, se não mudou nada, se nada foi gerado dentro do teu coração, se nada mudou no teu caráter, você gastou um dia inteiro para nada. E quantos dias inteiros a gente não gastou para nada? Quantos dias a gente escolheu, por livre e espontânea vontade, jogar fora? Porque eu estava triste, porque eu estava com raiva, eu me tranquei, me isolei do mundo e fui para o meu quarto e fiquei lá, escutando música de depressivo, Evanescência. Tu é um novo, não? O nosso tema do acampamento, que o Rian está com a camisa lá, ó, foi Uma Vida para Te Coroar. Quando Deus me deu esse tema, Ele me deu através de uma outra música que chama assim: Só Tenho Uma Vida para Queimar, do Aleph Mendes. Já te entreguei meu coração. Acho que é em dó, né? Em sol. Canta a estrofe dela. Já te entreguei. Já te entreguei o meu coração, todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue e vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Eu sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que perdi. Quero viver nessa terra como se fosse o último dia. Viver pra ti. Quero deixar minhas pegadas em outras nações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Oh, oh, oh. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar, e minha vida queimará pra ti. Amém. Olha aqui. Quando Deus me deu esse tema, Ele me levou lá para 2014. Em 2014, o autor dessa música estava no retiro de jovens da minha igreja, de adolescentes. E ele cantou ela, e ele falava a respeito de algo muito precioso. Ele falava assim: quando a gente fala assim, uma vida, a gente idealiza que é muita coisa. Caramba, eu mandei mensagem pro Neto, o Neto demorou uma vida para me responder. Mano, tem uma vida que eu tô esperando essa pizza ficar pronta e até agora nada. Mano, tem uma vida que eu pedi pro papai me dar dinheiro para me fazer tal coisa e até agora nada. A gente idealiza que é muita coisa. Mas quando o Aleph, ele pregava pra gente, ele focou a pregação dele no só.
Porque uma vida pode parecer muito, mas ela pode ser muito pouco também. A maioria dos que estão aqui, exceto raras exceções, ainda tem muita facilidade para ganhar e perder peso, vocês sabiam? Tá muito gordo, tu faz uma semana de jejum, tu chapou. Principalmente para perder, você come igual, não engorda, entendeu? Come, não engorda. E eu era assim também, até meus 20 anos. Quem está perto dos 20 fica ligado. Quando eu fiz 20 anos, eu vim morar em Tomiaçu com 21. Quando eu cheguei em Tomiaçu, em 2 meses eu engordei 10 quilos. Porque mudou minha rotina, eu estudava e estagiava, eu vim para cá só para trabalhar. E como eu só trabalhava e era o dia inteiro pensando, eu comecei a comer muito. E aí eu engordei, eu falei, não, mas isso daqui depois a gente corre ali no campo de pouso, vai embora. E já tem 10 anos isso. E detalhe, eu fiz o que eu falei que ia fazer. Eu fui para a pista de pouso, eu fui para a academia. E nada de perder o peso. Você sabe por quê? Porque o metabolismo do nosso corpo, ele começa a ficar mais lento. Começa a mudar. E quando tu chega na casa dos 31, dos 30 para o 31, fica mais lento um pouco mais. É por isso que teu pai, cada vez que ele vai ficando mais velho, vai ficando mais buchudinho. E aí, é muito engraçado isso que eu vou falar para vocês. Antigamente, eu corria 12 quilômetros. Eu ia de Coraci para o entroncamento com meu irmão correndo e a gente voltava de ônibus, lá em Belém. Aí tem lá na RM, a gente tem que andar às vezes uma distância da UPA até a RM, que dá mais ou menos como daqui, lá na entrada da BB ali, no portão dela. E eu chego lá assim, cansado. Eu já tive dificuldade para amarrar o meu cadastro. Cansei amarrando o cadastro. Parece estranho para vocês, mas para mim e para o Neto, por exemplo, a gente se identifica. E pode ser que chegue o dia disso acontecer para alguns de vocês. E o tempo que a gente conseguia... Mano, tu quer ver quando o cara é velho, quando ele começa a contar a história de como ele jogava muita bola. Ele fala logo que ele era bom, mano. Que ixi, mano, eu era bom, esse assim, assado e tal e tal. O cara já passou dos 30, é só história. Ele não joga mais nada, mas ele jura que ele jogava quando ele era mais novo. Só que tu vai ver ele novo, ele era ruim igual vocês que são ruins hoje. E não volta. Eu conheço alguns meninos, inclusive daqui da Rede Destiny, que eu já vi jogando bola. Eu falei, cara, pior que presta. Se levasse a sério, prestava. Vocês conhecem o Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano é um bom jogador. Se levasse a sério, talvez prestasse. E eu lembro direitinho do dia que o Luiz Fabiano falou assim, cara, eu abri mão da minha carreira de jogador já. O Luiz Fabiano, ele tinha 15 anos quando ele fez isso. Hoje o Fabiano tem o quê? 16, 17, cão? 16. Faz um ano então que ele abriu mão da carreira dele, né? Se ele tentar agora, talvez já não dê mais certo. Passou. Existe cavalo selado na tua vida que vai passar só uma vez, mano. Oportunidade. Sabe o que é uma oportunidade? Existe oportunidade que vai ser só uma vez. Você perdeu, demora muito ou nunca mais volta. E existe cavalo selado que passa na tua porta todo dia. E por ele passar todo dia, você acha que ele sempre vai passar. Mas as oportunidades não são carro do lixo, que passa todo dia coletando tudo que não presta e vai embora. As oportunidades que você tem diante de Deus, elas são todas únicas. Cada dia é uma nova oportunidade. Eu volto porque eu falei ainda há pouco. Quantos dos teus dias em 2026, pelo menos, foram usados para engrandecer o nome de Jesus? Quantos dos teus dias em 2023 foram usados para pelo menos falar de Jesus para alguém na rua? Quantos dos teus dias em 2026 foram usados para falar para alguém de Jesus no teu celular? Quantos dos teus dias em 2026 foram usados para postar alguma coisa que enaltecesse o nome de Jesus? Você não tem uma vida,
Você tem só uma vida. E eu lembro quando a gente era adolescente, que faz alguns dias já, o Aleph Mendes, ele vinha com uma camisa que tinha um cogumelo do Mario, grandão aqui assim. E tinha escrito embaixo: só tenha uma vida para queimar. Vocês jogaram Mario? Tô preocupado. Levanta a mão quem já jogou Mario. Tem uns 12 meses pelo menos. Tu vai morrendo, né? Vai morrendo. Morreu. Morre. Quando chega na tua última vida e tu morre, game over. A tua vida que você está vivendo aí é como se você estivesse jogando Mario e você só tivesse essa vida. Deu ruim, já era. Não volta. Não volta. Eu sou um testemunho vivo de um Deus que Ele ainda pode restaurar a história. Eu já falei várias vezes aqui que eu neguei um chamado da parte de Deus por 14 anos. E de vez em quando ainda esquivo de uma coisa ou outra. Mas uma hora Deus te pega, querido. Às vezes você não foge voluntariamente. Às vezes você não está orando diante de Deus e falando: Deus, eu não vou fazer o que o Senhor está pedindo para mim. Às vezes você só prioriza outra coisa. E você vai e tal, aí tu vai, vive a tua vida, tu constrói a tua família, mas chega uma hora que Jesus te pega. Fala: vem cá que eu vou te mostrar que aquilo que eu prometi para você lá atrás não está disponível para você acessar. E eu acho muito legal o fato de eu estar aqui pregando para vocês, porque na idade da maioria de vocês eu também estava servindo Jesus assim como vocês. Eu também era apaixonado por Jesus assim como vocês. Mas de repente, mesmo querendo muito, eu negociava com Deus. Eu deixava de fazer tudo o que Ele queria de mim, porque eu queria fazer as coisas que eu queria para mim. Eu deixava de viver as experiências na eternidade que o próprio Deus tinha para minha vida, porque eu queria viver a parcialidade da terra. Eu espero que, se não aconteça com todos, mas que pelo menos alguns dos que estão aqui entendam que as oportunidades que Deus tem colocado à mesa para todos vocês um dia vão acabar. Eu gastei a minha adolescência para Jesus. Eu me converti, eu tinha 14 anos. Dos 14 até os 18 anos eu vivi para Jesus muito intensamente. Mas era assim loucura. Eu fiz um propósito uma vez, vou contar aqui para vocês, para engrandecimento do nome de Jesus, porque eu queria criar vergonha na minha cara. De 15 até 18 anos eu fiz um propósito com Deus, que eu não ia beber refrigerante, que é uma das coisas que eu mais gosto. E todos os dias que eu ficasse sem beber refrigerante, eu ia falar para alguém de Jesus na rua. De Jesus para alguém na rua. Chega no estágio que tu já vira assim meio maluco, sabe? Tu já sai de casa olhando para todo mundo assim, para saber para quem tu vai falar de Jesus. Aí tu repete, tu fala assim: cara, posso falar de Jesus para ti? Cara, mano, tu falou de Jesus essa semana para mim já. Ah, então desculpa, eu volto semana que vem. Outra pessoa. Mas foi loucura. E eu lembro que, sabe o que é mais engraçado? Quando tu cai, parece que o inimigo ele tenta apagar tuas memórias. Porque quando eu cheguei na vida adulta, eu tive um período de queda. E quando eu caí, eu fiquei assim muito louco. E quando eu voltei para Jesus e aceitei o que Jesus tinha para minha vida, eu lembro que eu orava assim: Jesus, eu não sei porque eu estou colhendo frutos que eu não plantei. Até que uma vez a pastora Ana chegou comigo lá no Ipitinga e ela falou assim: você diz para Deus que você está colhendo frutos que você não plantou, mas o Senhor está mandando eu te lembrar do propósito que tu fez com Ele na tua adolescência. Que tu saía do culto, tu ia para a Praça da República falar de Jesus para os maconheiros.
Jesus, Ele te chama para fazer propósitos muito mais ousados do que esse, que isso é mínimo. Vai chegar o dia, e eu só não vou fazer isso agora, porque já está tarde, eu sinto que não é a vontade de Deus eu fazer agora, mas eu vou falar assim, mano, eu quero que vocês vão tudo atrás de gente na rua, vocês vão voltar com alguém de lá. Vai ser um evangelismo assim, em tempo real. Vão e achem alguém para trazer para o culto. Falem de Jesus para essa pessoa. Você não convida ele para o culto, convida ele para Jesus. As melhores experiências que eu vivi na minha vida toda foram servindo Jesus, querido. Eu não estou exagerando, eu vivi muita coisa maluca, dos dois extremos. Mas as experiências mais loucas que eu vivi foram com Jesus. Lá em Belém, tem um lugar lá perto do terminal rodoviário de São Brás, que o pessoal chamava de Chapéu do Barato. É uma praça lá que tem um negócio que parece um disco voador, tem umas rampas meio estranhas, e eu ia para lá falar de Jesus. Uma vez, eu cheguei lá para falar de Jesus, eu levava meu violão, eu aprendi a tocar violão nesse período. E eu comecei a falar de Jesus para um homossexual. Estou com ele aqui, tô conversando, ele falou, tu conhece essa música aqui da Aline Barros? Eu fui e toquei com ele. Ele falou, tu conhece essa música aqui, David Keelan? Eu fui e toquei com ele. Tu conhece essa música aqui do pastor tal? Eu comecei a tocar com ele. Eu falei, cara, por que tu conhece tantas músicas da igreja? Ele falou, sou filho de pastor. Eu falei, por que tu está aqui? Ele falou, porque meu pai não aceitou minha opção sexual. Eu falei, gente, como eu vou falar de Jesus para um cara desse que sabe mais do que eu, se duvidar? E na hora Deus me deu o discernimento que não era o pai dele, não era ele, era Jesus que faria diferença na história daquela família. E eu não tinha o mínimo de maturidade. Hoje eu com 31 anos eu olho para quem eu era quando eu tinha 14, 15 anos. Meu Deus, eu falava muita abobrinha. Escrevia errado pra caramba, lia ruim, falava abobrinha no microfone lá. Na minha igreja tinha um negócio assim, ó. Estava tocando aqui, tinha um microfone igual esse aqui, ó. Ele ficava bem aqui assim, ó. Não tem um momento do clamor, era responsabilidade do ministério de louvor lá. Então não tinha escala, mano. Ficava solto. Tinha hora que o baterista tinha que dava doida nele de sair e vinha orar. O guitarrista, o tecladista, ficava solto o microfone lá. E ele vinha fazendo clamor, mano, e o negócio endoidava lá. E eu lembro de várias besteiras e absurdos que eu falava no microfone para Jesus. Mas o coração queimava por ele. Não é sobre o que você sabe fazer, é sobre a motivação do que você sabe fazer. O Espírito Santo te chama nessa noite para mais do que fazer alguma coisa para Ele, mas ter um motivo consciente para fazer qualquer coisa que seja para Ele, e fazer sempre como se fosse a última vez. E existe um paradoxo perfeito. Existe um filme do Adam Sandler, Como Se Fosse a Primeira Vez. Vocês conhecem? A missão dele nesse filme é conquistar todo dia a mesma mulher. A tua missão na vida é conquistar todos os dias um sorriso de Jesus, querido. Então, ao mesmo tempo que você tem que fazer para Jesus como sendo a última vez, você tem que voltar lá no começo e fazer com a mesma intensidade do coração de quando você fez a primeira vez. Se o Theo está tocando esse violão e o coração dele não está queimando como queimou a primeira vez que ele pegou no violão, ele precisa fazer, sabe o quê? Volta lá para o começo. Se quando o teu líder de célula manda uma mensagem e fala assim, cara, tu pode dar o estudo da célula hoje, o teu coração não queima como ele queimou, até de nervoso, como na primeira vez, é porque você está achando que você já tem confiança o suficiente para fazer com a força do seu próprio braço, e o Espírito Santo não opera onde tem confiança demais. Se você está fazendo achando que você está pregando ou falando qualquer coisa porque você sabe fazer, o Espírito Santo já está muito longe. Primeira coisa que tu precisa fazer é olhar para trás e pensar lá quando aconteceu a primeira vez que alguém falou assim, Pedro, prega na oração de 5 horas hoje. Eu falei assim, mas eu não sei nem ler direito. Ele falou assim, mas faz. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu preguei, gente. A minha igreja, ela tinha um propósito de
40 dias orando 5 horas da manhã. E me escalaram para pregar um desses 40 dias. Para quem já prega, vou te dar um exemplo, eu já prego, né? Se tu fizer um propósito desse, me chamar para dar uma palavra aqui, provavelmente eu não vou preparar uma palavra. Eu vim aqui e vou falar de algo que Deus já esteja falando comigo. Mas para quem não prega, o cara monta toda uma parada para ele vir fazer isso. E eu fiz isso. Eu ia pregar como se fosse no próximo sábado, e eu já comecei a estudar hoje. 1 Crônicas, acho que é 7:14, ou é 2 Crônicas, um negócio assim. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se convencer de seus maus caminhos, e tal. Eu preguei isso. E na minha cabeça eu tinha pregado meia hora, e foram 2 minutos. Foi ruim. Mas eu falava chorando de Jesus. O erro está porque às vezes o meu coração ele é autossuficiente. Eu acho que eu sei fazer. E às vezes a gente precisa voltar lá para o começo, sabe? É olhar para a minha realidade e entender que hoje eu tenho uma bagagem de ter caminhado com Cristo há alguns tantos anos. Mas eu não posso corromper a motivação do meu coração. Eu não posso achar que nada do que Deus faz é por causa de mim. Paulo olhava para a realidade dele e falava assim: mano, se é em ser romano, eu sou o cara. Se é em ser capacitado na palavra, eu fui formado aos pés de Gamaliel, eu sou o cara. Eu pego tudo isso, eu considero esterco. A partir do momento que você achar que você consegue fazer alguma coisa, acabou. Quem faz é Cristo. Paradoxo perfeito. A motivação de quando você começou e a motivação de fazer como se você estivesse fazendo a última vez. Quero fazer uma aliança contigo. Eu quero que você se coloque de pé. Quem estava aqui da vez que o Savi deu aquele balão amarelinho para você amarrar em algum lugar, colocar em alguma coisa? Nunca mais teve, né? Você pode fazer isso, sabia? Um pacote de balão deve custar o quê? Uns 10 reais, se for muito? Por que tu não enche um monte de balão, bota um monte de papelzinho dentro e sai espalhando por aí tu mesmo? Não precisa de um comando para falar a respeito de Jesus. Você só precisa conhecer Ele e se apaixonar. Existe uma história de uma mulher na Bíblia que Jesus vai encontrar ela no tanque, no poço de Jacó, lá em Samaria. Quando aquela mulher ela se apaixona por quem é Jesus e ela entende que Ele é o Salvador da humanidade, o próprio Messias, ela é a primeira pessoa para quem Ele fala a respeito disso abertamente. Ela larga o cântaro dela para trás e ela volta para falar dele lá no lugar onde ela veio. Quando você conhece quem é Jesus, você não tem uma outra reação que não seja falar dele por onde você passa. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a tua realidade, querido, e pensar se os teus dias têm sido dias que um a um valem a pena. Essa semana pelo menos tu consegue pontuar alguma coisa em cada um desses dias que tu viveu, de sábado passado até hoje, que fizeram esses dias valerem a pena? Consegue lembrar de uma experiência que fez isso valer a pena? E se você não consegue, pelo amor de Deus, olhe para a cruz e ache em Cristo um motivo para a tua semana valer a pena ou não. Eu quero que você ore ao Senhor, que você comece a pensar na sua vida, na sua semana, no seu mês, e no ano de 2026, eu não vou olhar para trás. Esse ano, quanto da tua vida tem valido a pena?
voltemos às primeiras obras, ao primeiro amor. Leva-nos de volta 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 ao primeiro amor. Leva-nos, peça isso pra Ele. Leva-nos, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Não é só uma canção, não é uma apresentação, não é sobre isso, ó Deus. Nunca foi, nunca vai ser. A minha vida está queimando, queimando pra Ti. Não é só uma canção, não é uma apresentação, é minha vida queimando, queimando, queimando. Eu só tenho uma vida, ó Deus, pra coroar o Seu nome. Eu só tenho uma vida pra Te entregar. Não é uma apresentação, não é performance, não é pra Te adorar, Senhor. E nós iremos contigo, amado amigo, do qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo. Se nós iremos, Deus, nós iremos, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Pois eu sei que os dias não vão voltar mais. Pois eu sei que as horas não voltam mais atrás. Pois eu sei que os anos não voltam mais atrás. Pois eu sei que eu só tenho uma vida pra queimar, pra queimar. Pra Te entregar, Senhor. Não é perca de tempo, não, não é perca de tempo, Senhor. Jesus, eu apresento diante do Senhor, Pai, os nossos corações, Senhor. Guarda os nossos corações em Ti, Senhor Deus, e nos dá sabedoria para caminhar baseados na Tua palavra, Senhor Deus. E a partir disso, leva a gente para um caminho de entendimento de que o melhor lugar para gastar os dias que nos restam, sejam eles muitos ou poucos, são diante da Tua presença, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor Deus, ao lugar mais importante, de onde nós muitas das vezes saímos sem o Teu consentimento. Jesus, leva-nos, Senhor Deus, a um lugar onde nada importa mais do que a Tua presença, Senhor. Leva-nos ao lugar, Senhor Deus, onde estar na célula é precioso, porque a Tua presença está ali. Leva-nos ao lugar, Senhor Deus, onde estar no culto é precioso, porque a Tua presença está ali. Mas leva-nos ao lugar, Senhor Deus, de estar na Tua presença também, Senhor Deus, no trabalho, na escola, na faculdade.
Leva-nos ao lugar de sentir a Tua presença e saber que é precioso, Senhor Deus, estar contigo na mesa da nossa casa, com a nossa família, Senhor Deus, na pizza com nossos amigos. Nos faça perceber, Senhor Deus, que a importância das coisas é saber que muitas das vezes nós não temos o controle da situação, nós não sabemos quando vai ser a última vez. E a partir disso gera em nós o entendimento de que nada é mais importante do que estar contigo. Leva-nos ao lugar, Senhor Deus, onde a motivação do nosso coração é mesmo de quando na primeira vez nós te olhamos e nos apaixonamos. Leva-nos ao lugar, Senhor Deus, onde mesmo sem entender muita coisa, nós olhávamos para você. E talvez, Senhor Deus, fosse melhor não entender muita coisa, porque a gente começa a entender e vira questionador. Tira de nós esse espírito questionador e coloca em nós, Senhor Deus, o espírito submisso, o espírito temente ao Senhor, temente às lideranças, e que fazem sem saber se está certo, mas fazem com a motivação correta, Pai. E que seja para a glória do Seu nome. Amém. Eu quero que você aplaude o nome do Senhor nessa noite, querido. Eu não sei se tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança, aceitar Jesus, ou que quer renovar essa aliança diante do Senhor. Se existir alguém, quero te convidar para vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Do contrário, a gente vai orar. Peraí. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que vem aqui o casal, Neto e Adriele. Neto dá um abraço aqui no Kenneth. E Adriele dá um abraço na moça. Como é teu nome, amiga? Lara. Glória a Deus pela vida de vocês, gente. Deus, eu apresento diante do Senhor a vida do Kennedy e da Lara, Senhor. Tomaram a decisão de vir diante do Teu altar, renovar uma aliança diante do Senhor, Deus, e eu percebo a verdade no coração deles, Senhor Deus, a fazer isso, Pai. Eu oro para que você envereje os caminhos deles, Senhor Deus, por um lugar onde eles valorizem cada instante na Tua presença. Eu oro para que você restaure o tempo que foi perdido, Senhor Deus, e que ficou pelo meio do caminho, que talvez eles olhem como um período de erro, e eu peço que você restitua os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Pai, devorador. E que nessa restauração, Senhor Deus, eles acessem, Senhor Deus, um novo lugar na Tua presença. Que nessa restauração, Senhor Deus, eles acessem um lugar de relacionamento contigo, onde você e ele sejam o melhor relacionamento, onde você e ela sejam o melhor relacionamento, e que eles busquem na Tua presença santificação, o arrependimento que gera santificação e novidade de vida, que a partir disso, Pai, as vidas deles te acessem, Senhor Deus, em um novo ambiente. É como um destravar de um novo nível, Senhor Deus, é como acessar uma nova face do Senhor, um novo nível de intimidade com o Senhor. E eu oro para que você gere isso para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Assim nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela vida da Lara, obrigado pela vida do Kennedy, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Vocês podem abraçar os jovens aqui. Vem aqui, calma, dá um abraço no Kennedy. Vem aqui, Natasha, abracem eles. Glória a Deus por isso. Vem todo mundo aqui, bora logo bater a foto. A gente já vai orar aqui mesmo. Pai, muito obrigado por mais esse culto. Obrigado porque... Calma. Espera aí. O meu ponto aqui falou um negócio. Pedro, pode projetar a imagem aqui, galera.
Eu estou mandando o Marcos projetar a imagem para vocês entenderem o seguinte: a data, tá bom? Olha, Eduardo ali diz que... o tema, tá bom? O versículo. Isso daqui é a nossa igreja. Isso daqui é a nossa rede. As inscrições estão abertas, Pedro? Pelo que me consta, ainda não, por uma questão técnica no aplicativo, que está sendo finalizada. Amém? Quem não está no grupo do Destiny aqui? Pedro, eu não estou no grupo do Destiny. Você me procura depois? Glória a Deus. Olha, clareou aqui um monte de bis, é tudo meu. Quem não está no grupo do Destiny, procure alguém da liderança. Pode ser eu, pode ser o Theo, pode ser os meninos do louvor, o Neto, a Adriele, qualquer um de nós aqui, tá bom? Pedro, me coloca no grupo do Destiny. A gente vai adicionar vocês ao grupo do Destiny, tá bom? E vocês vão ficar por dentro das inscrições para a Camp de 2026, que já vai abrir, se não hoje, eu acho que amanhã abre, ou então abre na segunda-feira, porque é questão de aplicativo. Eu passei as informações para o Thiago, só que ele tem muita demanda. Então, por ele ter muita demanda, ainda não conseguiu finalizar as questões de criação, para ficar bonitinho lá o processo. Mas assim que ele abrir, eu passo para vocês, tá bom? Qual é o valor, Pedro, desse ano do acampamento? Barato, besteira. Quanto foi que tu pagou para a escola TG, Théo? 2.500, cara. 2.300 o acampamento, mentira. R$260 do primeiro lote. Só isso. Pedro, mas por quê? Olha, o acampamento esse ano vai ser em Paragominas, tá bom? Vai ser no sítio da Igreja Nova Aliança, em Paragominas. É uma outra história, tá bom? A gente não conseguiu achar aqui na cidade um lugar estruturado, então vai ser fora da cidade. Então a logística é mais, tipo assim, não é 15 minutos de ônibus, né? Vão ser 2 horas e pouco de ônibus. É um espaço mais bem estruturado. Vocês vão ter um beliche para vocês dormirem, talvez um ventilador, talvez um ar-condicionado, uma televisão, um Xbox, um PlayStation 5. Tem futebol, tem tudo que precisa lá. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Mas fiquem atentos, a gente vai estar lançando isso essa semana, eu acho que de amanhã para depois. E é isso, galera. Vamos atrás, vamos capinar lote, vamos fazer acontecer. A data está ali. A gente vai lançar, eu não sei quando, ano passado teve, esse ano vai ter de novo, que é o bônus do acampamento. Como é o bônus do acampamento? A gente vai organizar uma cesta. Eu vou fazer um termo de comprometimento com as pessoas que eu sei que são jovens da Rede Destiny, para estarem vendendo alguns números, e através dessa venda dos números você custeia a sua inscrição para o acampamento. Então, Pedro, não tem justificativa. Sai para vender rifa na rua que tu vai pagar teu acampamento, tá bom? Só se tu não quiser mesmo, aí tu merece pegar com a Bíblia no meio da tua cabeça para ver se tu entende a palavra de Deus. Amém, gente? Quem está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Volte sempre, fique com a gente, traga mais gente. Mais alguém? Não, quer cantar a música dos visitantes. Ora aqui por nós, Theo, para finalizar o culto. Fica aí mesmo para a gente bater a foto já já. Amém. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança. Nós te agradecemos por essa noite. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor não só fala, Senhor, o Senhor deposita algo novo no nosso interior. Então, nós queremos te pedir, Pai, ajude-nos, Senhor, a viver para a sua glória. A viver para a sua glória. Senhor, abençoa cada jovem, adolescente aqui. Leva-nos em segurança para a nossa casa, Senhor, que tenhamos uma noite abençoada de sono, Pai. É que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.